Olá, muito bem-vindos ao Panorâmica. O nosso convidado desta semana é um açoriano fixado em Lisboa, que faz da fotografia vida. Já foi editor de fotografia do Diário de Notícias, já foi fotógrafo de estúdio nos Estados Unidos e hoje é professor aqui na Escola Superior de Comunicação Social e fotojornalista freelancer. E escolheu para começar a sua tese de mestrado uma citação de Twitchell que diz o seguinte: um caudal de imagens que continuamente nos envolve e desafia a nossa atenção, em páginas, ecrãs e cartazes, veio criar uma nova forma de adquirir conhecimento por parte de uma sociedade que não dispensa a prova visual. Uma sociedade que pergunta viste antes de sabes, leste ou ouviste? Ele é Rui Coutinho. Rui, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui no Panorâmica. Queria antes de mais perguntar-lhe se reconhece nesta citação. Sim, acho que é inevitável que toda a gente se reconheça nessa citação. A imagem passou a ser fulcral como fonte de informação ou como validação de informação. Basta imaginar o que é que seria hoje o mundo se não houvesse fotografia. Imagina o seu passaporte ou carta de condução sem uma fotografia, por exemplo. É indispensável, sim, reconheço-me e por isso é que a escolhi também para colocar na introdução da minha tese. Esta sociedade que não dispensa a prova visual de que nos fala Twitchell está a contribuir para que o fotojornalismo deixe de ser o parente pobre do jornalismo? O fotojornalismo não deveria ser, não estou a dizer que não seja, mas não deveria ser o parente pobre do jornalismo. O fotojornalismo encontra nesse momento alguns problemas que não são muito diferentes dos problemas do jornalismo em si. No entanto, há que reconhecer uma questão, que é quando a fotografia é descoberta, o jornalismo já tem 200 anos. E dificilmente se encontrou com alguma clarividência o papel da fotografia na comunicação. Parte foi ilustração, parte foi decoração, uma parte inegavelmente será a validação das notícias, essa é inegável, mas nem sempre o fotojornalismo teve um papel muito claro enquanto fonte de informação, mais daí, digamos, o termo parente pobre, que não deveria existir, porque não só a imagem fotográfica, a infografia e a ilustração ocupam tradicionalmente entre 20% a 30% da mancha editorial de uma publicação, em algumas mais, como também é, de uma certa forma, isto está estudado, a primeira fonte de entrada num bloco noticioso impresso será a imagem. Numa conferência sobre fotojornalismo em 2002, afirmou que uma imagem vale mais do que muitas palavras. Eu queria lhe perguntar se todas as imagens valem mais do que muitas palavras ou depende da imagem? Assim, esta afirmação, hoje em dia, se calhar, passados uns anos e muita reflexão sobre o assunto, há duas questões que se levantam aqui. Uma é a imagem e as palavras. As palavras também fazem imagens. Hoje em dia há a imagem visual, mas há a imagem literária, há a imagem criativa, há a imagem sonora, há várias imagens. Não existe o puramente visual. É óbvio que há imagens que dispensam, que não há palavras que as digam. Por exemplo, se virmos o caso da foto do Nick Hatt no Vietnã, que ganhou um prémio Pulitzer e World Press Photos do ataque, o chamado ataque de Napalm acidental. E por muito bom redator que seja, por muito bem que se escreva, que se queira dizer que ontem as forças sul-vietnamitas, por engano, lançaram napalm numa vila, etc., atingindo civis, incluindo crianças, por muito bem que se diga,
não se consegue, de alguma forma, ter o impacto que nós temos a olhar para aquela fotografia ao ver uma criança nua, queimada e uma outra com esgar de dor por ter sido queimado. Por conseguinte, há valências que algumas imagens terão na forma como comunicam, nem todas valem por 1000 palavras, não. Para responder à sua pergunta, não podemos dizer isso. Veja quantos milhares de imagens nós vimos de refugiados e, de repente, há uma que põe os refugiados no mapa, que é da criancinha morta à beira d'água e a ser levada pela polícia. Porque, o seguinte, será que essa vale por 1000 ou 10.000 palavras e as outras... Não é uma moeda que dê para trocar, não há uma taxa de câmbio estabelecida entre a imagem e a palavra. Eu acho que se complementam, são necessárias as duas. Acha que o facto de haver tantas imagens a passar-nos pelos telemóveis, pelos computadores, pela televisão hoje em dia, pelos os gadgets todos a que temos acesso, isso faz com que elas comecem a ter menos impacto? Assim, de uma certa forma, digamos que nós temos uma capacidade de absorção de conhecimento e uma delas é a seletividade. E, obviamente, que há um largo número de imagens, ou a maioria de imagens, nós selecionamos não as processar. E, raramente, porque senão seria impossível, se andássemos a ver desde a imagem que vem no pacote da pasta de dentes ao pacote de leite à caixa de cereal, e o dia a dia, ao fim do dia, porque assim, nós não processamos uma boa parte da informação a que temos acesso. E obviamente que o vasto número de imagens que neste momento nos assola deixou de constituir novidade e, sobretudo, muitas delas têm muito pouca capacidade de elicitar a nossa atenção. Por conseguinte, eu acho que é aí que nós estamos. Hoje em dia entram mais fotografias, por exemplo, para o Facebook do que foram feitas em todo o século XIX. Obviamente que as pessoas começam a ter alguns filtros em relação a isso e o principal filtro é o não processar essas imagens. E esta conversa que estamos a ter vai na direção da minha próxima pergunta, que é esta caminhada que o jornalismo está a fazer para o online e para o multimédia tem sido boa ou má para o fotojornalismo? Assim, por um lado, acho que tem sido muito boa, na medida em que, por questões de espaço, incluindo por redução da área editorial, na medida em que os jornais hoje em dia têm menos páginas, em parte por uma política de o número de páginas ser contemplado em relação ao espaço publicitário. Por outro lado, porque o preço do papel tem vindo a seguir ao longo dos anos, etc. Há muito tempo que, sobretudo na Europa, onde a maior parte dos jornais não são de tamanho muito grande, se optou por uma política de utilização de uma foto única. E uma foto única, muito dificilmente ou muito raramente haverá uma foto única que consiga conter todos os elementos que sejam pertinentes a uma notícia ou à notícia em que se insere. Nesse aspecto, o online vem permitir a utilização de uma ou várias imagens que o leitor tem a possibilidade de selecionar se quer ver ou não, através da linkagem, etc. Conseguindo, nesse aspecto, para o fotojornalismo, acho que sim, veio constituir, e o multimédia vem constituir uma montra ou uma galeria muito útil, não só para quem fotografa, na medida em que pode mostrar mais do seu trabalho, como também para quem vê, para quem consome essas imagens, que tem mais imagens ao seu dispor. Simultaneamente, para certo tipo as imagens, ao mesmo tempo, deixaram, e a consulta de informação deixou de estar delimitada geograficamente. O seguinte, há 20 anos atrás, eu vi o jornal da minha cidade e, com um bocado de sorte, ao fim do dia ou no dia seguinte, veria o jornal
de Madrid, ou de Nova Iorque, ou de Paris, etc, etc. Ouvi um noticiário de rádio na minha área geográfica. Hoje em dia, obviamente, que sobre o mesmo assunto e sobre outros assuntos, as pessoas deixaram de estar confinadas geograficamente e mesmo temporalmente. Eu consigo ver o El País antes do Diário de Notícias, ou o New York Times antes do Diário de Notícias, e, por conseguinte, essas limitações desapareceram e tornou-se muito mais fácil criar outros polos de atenção que não aqueles que nos eram impostos pelas limitações geográficas. Por conseguinte, sim, há muito mais oferta, o que também, entre outras coisas, educa muito mais o consumidor de imagens, na medida em que o torna mais seletivo, porque tem informação de grande qualidade para comparar com outra que lhe possa ser oferecida. Em que é que ter sido fotógrafo de estúdio nos Estados Unidos, mais na área da moda, da natureza morta, contribuiu para ter um olhar diferente, mais criativo, não sei, no fotojornalismo? O fotojornalismo não é necessariamente, ou não é exclusivamente hard news. Por conseguinte, muito do fotojornalismo implica retrato, muitas entrevistas, ilustração de objetos ou coisas que se estão a falar, fotoilustração, temática, etc. Entre outras coisas, as técnicas de estúdio muitas vezes são aplicáveis em situações de fotojornalismo. As técnicas de iluminação, que era uma coisa que anteriormente o fotojornalismo dispensava e que hoje em dia já não é assim tão dispensável, sobretudo a nível de entrevistas, retratos, fotografia de ilustração. Já há outras preocupações estéticas, porque, entre outras coisas, não se esqueça de que o produto do fotojornalismo compete lado a lado com o produto publicitário, que são produtos com elevadíssima produção. Então, assim, não posso ter aqui uma imagem tão má e ao lado uma imagem que se calhar levou meses a ser planeada, dias a ser fotografada e tem centenas ou dezenas de horas de pós-produção. Com o seguinte, há alguma preocupação qualitativa em relação ao produto fotojornalístico por várias razões, incluindo uma sofisticação da audiência que também tem vindo a crescer. Portanto, os leitores estão mais exigentes? Os leitores são mais exigentes. É óbvio que há questões de sofisticação. As pessoas já não estão reduzidas simplesmente à fotografia a preto e branco que vem no jornal que assinam ou que compram. De longe. Há uma outra exigência, incluindo uma outra qualidade, uma outra plástica, que incluindo veio a evoluir com a evolução das próprias máquinas, com a evolução das técnicas de reprodução, que torna inaceitável certo tipo de imagem. Certa qualidade das imagens. Sim. É difícil às vezes fazer balançar entre o facto do fotojornalismo ter que ser, de certa forma, fiel à realidade, mas depois, portanto, esta exigência do leitor, que também não aceita qualquer tipo de fotografia? Por vezes, as condições em que se fazem o fotojornalismo, incluindo o excesso de controle de acesso à imagem em algumas situações públicas, nomeadamente a política e alguma comunicação económica ou empresarial que depois é feita para a informação geral em jornalismo e para os jornais de especialidade, torna um bocado difícil fazer algum tipo de fotojornalismo, digamos, mais livre, mais realista, etc. Posso lhe dar como, por exemplo, uma conferência de imprensa de desporto, de um treinador no final de um jogo. É um mar de mensagens publicitárias aos quais não há hipótese, tirando
escolher não fotografar, não há hipótese de fazer qualquer outra imagem que não aquela que já foi criada para ser feita. O mesmo também sucede muitas vezes na comunicação política, com os cartazes, as mensagens subliminares, e às vezes nem tanto, que estão por trás dos políticos, etc. Sei que costuma andar de moto. Uhum. Isso dá-lhe um outro olhar sobre as coisas? Sim, tenho que fazer a minha seleção daquilo que decido ver muito mais rapidamente. Até por uma questão de sobrevivência, se quiser, em que tenho de estar muito mais atento àquilo que é essencial para aquilo que eu estou a fazer. Por exemplo, eu gosto imenso de fazer fotografia de rua. A fotografia de rua é um exercício engraçado em que, no meio da atividade cotidiana, no meio daquilo se detecta algo que comunica um pouco mais ou mais interessante. E sim, o andar de moto ajuda um bocado a essa seletividade, porque obriga a fazê-lo em alta velocidade. Acontece-lhe muitas vezes ir em viagem e depois a meia perceber-se de algo que merece mesmo ser fotografado e parar para fotografar? Sim, eu ando sempre com máquina e já muitas vezes paro para ser fotografado. Embora acho que, talvez por estar a ficar mais velho, acho que hoje em dia se fotografa demais e se vê é menos. As pessoas, acho interessante, por exemplo, chegam ao local e em vez de admirar aquilo que lá está para ser admirado e apreciado, a primeira preocupação é fotografar. E às tantas veem a realidade através do ecrã de um telemóvel ou do visor de uma máquina. É óbvio que fotografo coisas que percebo que têm valor para registrar, mas também não faço questão de fotografar sistematicamente tudo, porque há coisas que eu acho que ficam melhor registadas na minha mente e têm mais valor se cá ficarem registadas na mente do que se ficarem num disco de computador que se pode apagar de um dia para o outro. Numa conferência disse que durante 7 anos não conseguiu olhar para umas fotografias que tinha de Angola. É difícil abstrair-se quando o assunto é a guerra? Há duas situações na qual lidamos com factos que nos são desagradáveis, chocantes. Uma é quando estamos naquele momento junto deles. Assim, se eu vir alguém ferido na rua, a imagem é chocante, etc., mas eu aí tenho que ter uma postura quase clínica em relação à maneira com que lido com o assunto. Por conseguinte, como jornalista, eu quando estou nos locais, digamos que não me posso comover muito. Eu tenho uma função ali para fazer, tenho que avaliar. Eu lembro-me que há uns tempos atrás, em que vinha na Autoestrada do Norte e vi um carro que embateu num caminhão e que se incendiou e estava uma pessoa lá dentro presa a queimar, com as pernas já a serem queimadas. Parei o carro porque tinha acabado de acontecer, mas imediatamente percebi que já haviam pessoas a tentar ajudar, incluindo com extintores, etc. A partir desse momento, o lado mais humanitário que poderia haver de vou ajudar uma pessoa que está em problema, aí veio ao de cima a vertente jornalística e a primeira coisa que fiz foi pegar na máquina e fotografar. Já não havia necessidade, essa avaliação tem que ser feita. Em situações como, por exemplo, as imagens de Angola, assim, tive imagens, tive à minha frente cenas altamente degradadas e degradantes, e com a qual fotografei como teria de fazer e fiz a reportagem que tinha de fazer, mas que depois, durante muito tempo, não quis olhar para aquilo. Preferi não olhar, porque tinha que processar aquilo, mais do que uma vez, não é só Angola. Por exemplo, o 11 de setembro
Tinha uma afinidade muito grande com os Estados Unidos, estudei lá, vivi lá 16 anos. O 11 de setembro, por exemplo, ainda hoje em dia há associações que eu tenho ao 11 de setembro que me entristecem ou que são desagradáveis. No entanto, não deixei de fazer aquilo que lá tinha de fazer. Claro. Gostaria de lhe perguntar também qual é que foi a fotografia que mais o marcou? Minha ou de outras pessoas? No geral. Assim, é muito difícil selecionar uma fotografia ou um conjunto de fotografias, até porque quanto mais se estudam sobre essas fotografias, mais se descobre. Eu, se tivesse de selecionar alguma fotografia, é mais fácil escolher um fotógrafo do que uma fotografia. Há dois fotógrafos que são muito relevantes para mim, o Henri Cartier-Bresson e o outro é Eugene Smith, em duas escolas diferentes, em duas técnicas diferentes. Há uma fotografia do Cartier-Bresson que é atrás da Gare de Saint-Lazare em Paris, de uma pessoa a saltar e em que vê a sua imagem espelhada na água, numa poça de água, está a tentar não molhar os pés e está em plano ar. Essa imagem é considerada a grande imagem de Cartier-Bresson, embora recentemente, ou numa das últimas entrevistas antes de falecer, o Cartier-Bresson disse que aquela imagem foi feita encostando a máquina entre duas tábuas, tirou e só quando chegou à câmara escura, quando viu o rolo revelado, é que sabia que tinha a imagem. Por conseguinte, aquilo que será a sua melhor imagem terá sido também um fruto do acaso. Mas essa é uma entre muitas. Serão essas também que talvez valham mais do que 1000 palavras, não? Sim, continuo a dizer que não há câmbio estabelecido, mas sim. Sim. Rui, eu queria agradecer-lhe mais uma vez muito o facto de ter aceitado o nosso convite para estar aqui no Panorâmica. Okay? Muito obrigada. Muito gosto, muito prazer. E é assim que damos por terminado mais um Panorâmica. Podem continuar a seguir-nos nas nossas redes sociais, os nossos vídeos no YouTube. O E2 volta para a semana, como de costume, aqui na RTP2.